era um diretor de futebol histórico do clube. Tinha uma frase que era até seria meme hoje em dia, que perguntavam: "Seu Nicola, o Palmeiras quer o Messi, quer o Cristiano Ronaldo, quer, sabe, o Lewandowski", ele falava assim: "Todos os bons jogadores interessam para o Palmeiras". Quer dizer, tudo quanto é jogador bom interessa. É o que o Flamengo tem feito, sabe? Todo jogador bom interessa. Mas não vai necessariamente contratar. Tem feito contratações muito boas. Eu concordo com o Renato quando ele diz que o Flamengo poderia investir em alguns jovens com potencial, mas ele está fazendo isso com as suas crias, né? A prata da casa. Fora, ele tem trazido jogadores que vêm ou com mais idade, ou com menos idade, quase que saiu menos, hein? Mas que chegam e dão conta do recado. Podemos citar diversos. Desde ali do Pablo Mari, o Rafinha, o Gerson, veja que estou falando de jogadores de diversas idades, né? O Bruno Henrique, o Gabigol. Então, são jogadores que já que tinham um nome, vieram, entraram e têm resolvido. Por isso o Flamengo continua nessa política de quando sai, vai em busca de jogador que vem para ser utilizado, não necessariamente para ser titular, mas para ter bastante proveito, né? Para ser opção para o treinador. Mas, olha, com o que tem hoje, dá para o Flamengo encarar esses desafios. Olha, eu vou falar de novo aqui. E não preciso fazer média com ninguém, porque eu nunca fiz, não vai ser agora que vou fazer. Em jogos assim, por exemplo, eliminatórios de ida e volta, hoje, estou falando do que o Flamengo tem mostrado hoje, vai ser difícil pará-lo. Fala, pô, então você vê o Flamengo numa final de Libertadores? Vejo. Vê o Flamengo campeão da Libertadores? Não, ainda. Sabe por quê? Porque é um jogo só. E aí, certamente, se ele chegar à final, vai pegar um time gigante, ele vai pegar o São Paulo, o Palmeiras, o Galo, o River, né? E aí é um jogo só. Então aí a coisa é aberta. Mas jogos assim de ida e volta, de mata-mata, vejo o Flamengo jogando o que está jogando agora, chegando à final da Libertadores e ganhando Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, vamos lá. Também, na toada que está forte, tem possibilidade de um torneio de fôlego, né? A prova de resistência, também de brigar pelo título. Sequência do Flamengo até o final do turno, ou até completar o turno, não é? Ele tem o Inter em casa, Sport em casa, tem Ceará fora, Santos fora, e ainda tem Grêmio e Atlético Paranaense da primeira e terceira rodadas do turno, se não me engano, eram fora esses jogos, do primeiro turno. As duas, isso. As duas são fora, né? Então, quer dizer, faltou no papel Atlético ele Goianiense tem... aí. Não, ele Faltou um, Atlético Goianiense. Inter, Sport, Ceará, Santos, Atlético Goianiense, Grêmio e Furacão. Ah, não, Certo, não, não. só É que faltou o Atlético já é segundo turno. Atlético já é segundo turno. Eu estou falando dos jogos do primeiro turno. É que a gente não sei quando vão ser os jogos com o Grêmio e Fortaleza. Então, ele tem 6 adversários do primeiro turno. Posso te falar? Dá para ele passar por todos, hein? Agora me ajudem a fazer as contas aí. Ele tem quanto? 24, mais 18? Pode chegar a 42. Soma que eu fiz do Palmeiras, que pode chegar também nisso, em torno de 42, assim, numa projeção muito otimista, até 45, e o Galo pode ficar entre 40 e 44 pontos. Então, olha que interessante que pode acontecer quando essas equipes tiverem completado o primeiro turno. Torcedores de Fortaleza, de Bragantino, de Furacão, não levem a mal. É que estou falando dessas equipes que têm uma pontuação maior ou podem chegar a uma pontuação assim expressiva. Olha, se mantiver nessa toada, vai ser... Estamos de volta aqui no Sport Center, são 5 horas e 29 minutos. O assunto é Flamengo, que desde que Renato Portaluppi chegou ao Flamengo, o rubro-negro carioca está voando. Vitórias, goleadas, gols. Vamos falar um pouquinho sobre essa fase, esse momento do Flamengo. Nem o torcedor mais otimista imaginaria uma transformação tão grande em apenas 3 semanas. Eu acho que treinar um Flamengo, pelo menos na minha opinião, é a mesma coisa que treinar a seleção brasileira pela grandeza desse clube.
O clima mais leve ficou nítido logo nos primeiros contatos com o grupo e a confiança veio. Aliás, Renato ressaltou esse detalhe logo na chegada. Mas, acima de tudo, eu gosto de trocar ideias com o jogador e passar muita confiança. Não só para os zagueiros, mas para qualquer jogador do grupo. Eu acho que é fundamental em qualquer profissão você ter a confiança do seu chefe, ele passar confiança para você. E parece que deu certo. A estreia não foi lá essas coisas contra o Defensa e Justiça, mas o importante é que... Michael faz a festa da maior torcida do Brasil. Não adianta você praticar um futebol bonito, jogar, todo mundo ficar satisfeito e de repente você perder a partida. Concordo que o Flamengo não esteve tão bem, cometemos alguns erros, mas o mais importante de tudo foi a vitória. E desde então o Flamengo de Renato vem vivendo uma rotina: treino, goleada. Treino, goleada. Mais treino e mais goleada. Treino, goleada. Contra o ABC, a primeira oportunidade de uma rusga com o principal jogador da equipe. Renato brincou, usou o jogo de cintura. Não, ele não só é irritado, é o chatão do grupo. Ele é chato de manhã, chato de meio-dia, chato à tarde, chato à noite. Ele é chato o dia todo, ele é 24 horas. Chatão ele vai ser, não tem jeito, mas deixa que o treinador sabe lidar não só com ele. Tem mais uns 3, 4 fominhos aí que não gostam de sair, mas tem que sair. No último domingo, o clássico contra o Corinthians. Não foi bem uma goleada, mas o jogo escancarou a diferença de nível entre as equipes, sobrou até discussão entre os jogadores e levantou um lema desse Flamengo. Após o clássico, o técnico falou sobre a sequência de vitórias. Eu sempre procuro trabalhar juntamente com o meu grupo para buscar as vitórias. É lógico que não tem um clube que vai viver somente de vitórias. A gente trabalha para isso. A gente sabe que daqui a pouco o Flamengo vai tropeçar. É uma coisa normal, nem o melhor time do mundo vence todas as partidas. Renato, o tropeço pode acontecer, mas fica a pergunta: quem será o responsável por parar esse time? É uma boa pergunta, hein? Porque tá jogando demais, fazendo gol com facilidade. E ontem, Antero, o Antero tá com a gente? Se o Antero não tiver... Estou. Acho que não está... o Antero voltou, Estou. Muito bem. Então, o que eu dizia, Antero, estava em dúvidas, porque problemas técnicos acontecem, faz parte do nosso home office. Mas já que você está de volta, eu queria te falar, ontem comentávamos muito exatamente sobre o que aparece aí na tela, o massacre que foi, né, o jogo, a vitória do Flamengo contra o Corinthians, com aquele primeiro tempo, e nos jogos anteriores tem sido assim, né? Então, eu queria que você falasse, já tem um dedo do Renato taticamente ou não, ou é só no entusiasmo, ali no bate-papo, e quem pode parar esse Flamengo? Olha, tem do Renato o dedo, sim. Dedo dele, se não taticamente, mas pelo menos no astral, na moral do grupo. E que é um aspecto importante também. É uma das tarefas de um gestor, de um professor, né, no futebol, é ter o grupo com moral elevada. E isso andava em falta no Flamengo. Tem também a forma como ele tem utilizado alguns jogadores que não estavam muito bem, não tinham muitas oportunidades em gestões anteriores. Claro que com o tempo haverá a forma de o Renato querer que essa equipe jogue. Foi levantado por alguém, acho que o Renato, se não me engano, se não foi o Renato, foi algum outro colega nosso, e que o que se despertou no Flamengo foi aquela forma de jogar, aquela ideia que foi construída 2 anos atrás. E aqui não vai demérito ao Renato e nem também ficar endeusando indefinidamente o Jorge Jesus. Mas esse time, esse grupo que estava em campo, por exemplo, no domingo, e tem sido presente em outras partidas importantes, é basicamente aquele de 2019, com 3 alterações. Quer dizer,
eu não falo 4 porque o Diego era reserva então, mas estava no grupo. Então são 3 modificações. É uma base espetacular de ser mantida e de jogadores de qualidade. Então se percebe que são jogadores que voltaram a saber onde os seus respectivos companheiros estão. Então quando um se desloca, já sabe que o outro vai cobrir a sua, onde dar o passe. Então é um Flamengo que voltou a jogar fácil. Por que isso não aconteceu com o Domenech, com o Rogério? Sei lá, por diversos motivos. Talvez que só o dia a dia, a convivência, a rotina lá dentro, não aquela que é mostrada pelas TVs oficiais, mas aquela de fato verdadeira, é que pode explicar. Porque os jogadores são os mesmos. Porque aquele time, o mesmo time voltou a ficar instável, ficou instável sob 2 comandos. Bom, quem vai parar esse Flamengo? Puxa vida, talvez contusões, já que falávamos a respeito disso quando abordamos o São Paulo. Talvez uma final, que eu também falei e repito aqui, de Libertadores, que eu acredito que o Flamengo chegue, mas aí é jogo único